Fala, turma do curso, nessa aula a gente vai aprender a realizar 4 aulas dentro de um estado ali gráfico muito próximo, parecido, para você criar uma identidade visual para o seu cliente. Essa maneira fica fácil porque você pode pegar informações, efeitos de uma arte anterior de uma maneira bem rápida, sem precisar ficar trocando de aba. Isso aqui agiliza bastante a criação. Bora começar então, vindo lá no botãozinho criar. Eu vou criar aqui 4 artes quadradinhas de 1080 por 1080, beleza? 72 de resolução, RGB, o modo de cores. Vamos dar um criar. Ah, só uma coisa que esqueci de mencionar. Veja que eu já estou aqui dentro da prancheta One. Porém, se você não tiver uma versão superior a CC 2015, você não vai conseguir criar nesse formato de pranchetas. Por isso eu sempre recomendo que você tenha as versões mais recentes do Photoshop. E para você habilitar essas pranchetas, logo aqui ao lado da orientação, isso aqui é horizontal, vertical, aqui como é 1080 por 1080, né, indiferente a orientação, mas a prancheta você habilita para conseguir aplicar esse efeito, beleza? Então vamos começar aqui, logo lá em cima você vê que na ferramenta mover, a subcategoria que você encontra a ferramenta prancheta. Clicando aqui sobre ela, você consegue já adicionar outras regiões de edição, outros documentos de edição no mesmo arquivo. Ó, clicando para o lado você já tem a prancheta 2, eu vou voltar aqui na prancheta 1, vou criar mais um para baixo, então já tem a 3, e criando mais um para o lado, então tem a 4. Olha só, eu vou até organizar aqui, ó, deixar 2, 1, 2, 3 e 4, tranquilo? Então, qualquer coisa, qualquer elemento que você queira colocar dentro de determinada prancheta, você tem que arrastar para esse agrupamento específico. Você pode até renomear também se quiser, arte 1, arte 2, ou se você tiver o nome de cada arte, o que vai ser colocado de informação, coloca lá também, ó. Vou colocar aqui, ó, arte 3 e arte 4. Ou se coloca arte de segunda, arte de terça, quarta e quinta, ou se você vai fazer sexta e sábado, cria mais aqui também. Cria mais 2 para baixo, enfim, você já sabe a arte de qual dia da semana ou de qual promoção específica que você vai fazer. Quando a gente for salvar a arte, ele vai salvar com esse nome da prancheta que cada um tem aqui. Mas bora começar então, na prática, a executar aqui a nossa arte. Eu estava procurando aonde eu tinha a fonte Amarijo aqui, ó, inclusive para jogar dentro da pasta e disponibilizar para download, porque a gente vai utilizar ela. Deixa eu dar um Ctrl C, voltar aqui na minha pastinha e Ctrl V para colar e disponibilizar para vocês. É até importante já tocar nesse ponto, porque a gente vai utilizar agora alguns pincéis também bem interessantes nessa aula para fazer alguns efeitos dentro dos degradês. Esses ícones que vocês estão vendo aqui na pasta eu baixei lá do site flaticon.com. Deixa eu abrir aqui meu navegador. E aqui dentro do site Adobe Color eu recomendo você entrar para procurar paletas de cores que combinam e você pode utilizar nas suas artes. Entra lá então, joga só Adobe Color no Google que você já vai encontrar esse site aqui. Você consegue ter várias regras de aplicação da harmonia de cores. Pode jogar aqui, ó, eu quero, por exemplo, utilizar um azul. Esse azul aqui como exemplo, dentro do modo monocromático, quais são as cores que combinam. Dentro do modo tríade, quais são as cores, complementar, dividir, quadro, composto, sombras, enfim. Consegue ter uma combinação de cores que se complementam e são harmônicas dentro de uma cor base inicial que você deseja utilizar na sua arte. Isso é muito legal. E também tem uma outra coisa bem interessante que eu vou utilizar nessa aula, que são as tendências de paletas de cores. Você pode vir aqui e vai encontrar dentro de subcategorias, como por exemplo de moda, design gráfico, ilustração, interativo, arquitetura, design de jogos, natureza, sabor, viagem, enfim. Mas você não pode, não é que está restrito a utilizar somente dentro desses nichos. Você pode ver uma paleta de cor que se adapta aí a algum outro tema que você está criando e manda ver. São cores muito bonitas, ó. Se quiser ver mais, até vem exibir mais. Eu estava vendo aqui dentro de moda, porque eu quero fazer como se fosse para uma loja de móveis ali, mais conceituada, enfim. Eu achei uma paleta de cor bem bonita, essa daqui, ó. Para utilizar muito simples, você clica nela, você vai ver que tem um código hexadecimal de cada cor. Você dá apenas um clique e já vai copiar para o teu Ctrl C, digamos assim. Você vem no Photoshop, dá um Ctrl V no que você está utilizando de cor lá e pronto. Basta utilizar nas suas edições. Muito simples, né? Alguns pincéis e algumas formas também eu vou disponibilizar para download, como por exemplo essas formas aqui que são uma base para o rodapé que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar essa daqui, mas você pode utilizar qualquer uma outra. Essas aqui são brushes, né? Para instalar brush, forma, é muito simples. Você vai extrair o arquivo que eu vou deixar para download. Você vem no arquivo ABR ou no PAT, se eu não me engano, arquivo PAT, que é das formas, e dá 2 cliques, apenas isso.
Dando 2 cliques aqui já estará instalado no seu Photoshop dentro do lugar correto, que no caso aqui seriam os pincéis, ó, que se eu vier aqui para baixo, eu já tenho todos esses pincéis instalados. E para visualizar dessa forma, engrenagem, nome, traçado e ponteiro do pincel, você vai visualizar dessa forma que eu estou vendo aqui, ó, beleza? Pode aumentar e diminuir o tamanho também da visualização para você ter melhor noção do qual pincel está selecionando. Também vou disponibilizar esses brushes aqui, meio que de umas pinturas e tal, para a gente utilizar na mesclagem ali, escondendo e fazendo um acabamento final nas cores de degradê. Eu gosto de fazer essas introduções aqui para que vocês entendam o conceito da arte inicial e a gente não comece metralhando informação prática, né? Sem saber um pouquinho da teoria, do que eu estou utilizando, quais materiais, enfim. Mas tudo sempre que eu utilizar vai estar disponível para você baixar e utilizar nas suas artes aí também. Tranquilo? Então bora começar aqui. Eu tenho minhas imagens separadas dentro da pasta. E vou fazer, como eu mencionei, vou fazer como se fosse uma loja de imóveis. E a primeira eu vou utilizar como se fosse aqui essa sala de estar. Então eu vou clicar e arrastar aqui no meu documento do Photoshop, soltar na arte 1. Olha, foi direto para a arte 4, mas se eu vier aqui na arte 1 e dar um OK, um confirmar, ele vai automaticamente da arte 4 para a arte 1. E beleza, já posso começar a minha edição na primeira prancheta. Veja que aqui existem muitos casos que você consegue fazer uma moldura para ficar bonito. E um desses casos eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos vir até o menu Ajustes e Degradê. Eu vou colocar do degradê de uma cor para o transparente. Então na caixinha de cima a gente regula a opacidade da cor do segundo plano. Vou deixar em 0. Se você não tem cor nenhuma, você pode inclusive deletar essa cor que tem aqui atrás. E basta clicar e arrastar, ou você já tem um nozinho, você clica nele e vem excluir, tanto faz. E nessa caixinha primeira aqui, eu vou utilizar aquelas cores que eu encontrei na paleta de cores lá da Adobe Color. Como por exemplo, esse verde aqui é um pouquinho mais escuro, vou utilizar ele. Então só vim, cliquei em copiar. Venho aqui e no meu código hexadecimal dou um Ctrl V para colar. Ó, eu já tenho ele aqui. Também vou utilizar um verde um pouquinho mais claro também. Que tá dentro lá, é esse daqui, ó. Venho, copio. Na segunda caixinha, vou lá e coloco Ctrl V. Tranquilo? Só que aqui, olha, também é transparente. Então eu posso até acrescentar mais uma caixinha de transparência, de opacidade lá em cima. E aumentar um pouco ele aqui. Uns 80. Isso daqui a gente pode regular depois. A gente vai fazendo alguns testes para ver como que fica melhor. Mas a base do meu degradê vai ser esse daqui. O inicial, né? Porque eu vou criar um outro degradê complementar de cores. Que eu vou utilizar daí mais esses tons aqui. Então posso dar um OK. E agora eu vou regular aqui o quão suave eu quero essa transição do degradê. Aqui ó, tá em 100%, eu vou diminuir bastante. Para que eu consiga ainda visualizar a minha foto aqui dentro. Ó. Aqui já tá começando a ficar maneiro. Mas ainda não é isso, que eu acabo perdendo muita informação das imagens aqui de dentro. E aí que entra o esquema também que a gente vai utilizar da máscara de camada com os pincéis. Que eu deixei para vocês baixarem aqui embaixo. Baixarem aqui embaixo, exatamente isso. Ou acho que aqui pode até ser um ponto inicial interessante. Ó. Eu vou dar um OK, a gente vai fazendo alguns testes. E na máscara de camada desse degradê, eu vou abrir aqui as minhas opções de pincéis. E as que eu instalei foram essas daqui, que eu inclusive falei, né, que você vai poder baixar aqui. Vou escolher algumas opções, deixa eu ver. Realizar alguns testes. Essa daqui que está mais fechada, ó, que eu posso ver, a 2263. Tecla Alt, clica com o botão direito do mouse. Eu vou jogar para a esquerda para diminuir, mas se eu precisar aumentar o poder do pincel, eu jogo para a direita. Esquerda diminui e direita aumenta. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou mudar a rotação desse pincel, porque eu quero que ele fique meio que na horizontal. Para quando eu fizer alguma aplicação, ó, ele fique mais dentro do que eu necessito aqui da minha arte, que é uma aplicação mais horizontal do pincel. Então eu fiz algumas coisas bem simples, ó, deixa eu até dar um Ctrl Z porque não era exatamente isso que eu queria, apenas para ver como estava a configuração do pincel. O fluxo não está em 100%, se você quiser um fluxo em 100%, qualquer clique se aplicar vai aplicar, ó, em toda a intensidade possível do pincel. Só que se você quer algo um pouco mais suave, se diminui um pouquinho, às vezes que ainda ele ficou um pouquinho, se você der mais um clique, aí sim ele vai aparecer a eliminação total da opacidade daquela região. E agora são alguns testes, pode aumentar, diminuir,
mexer um pouquinho na rotação para não ficar 100% retinho. E claro, dando preferência, óbvio, para mostrar a informação que tem na sua foto. Você não vai colocar alguma coisa lá e vai ocultar com uma parte gráfica. Esse entorno gráfico serve para ajudar na colocação da imagem. Que se veja, se tivesse colocado só uma imagem assim, ficaria muito feio, né? Então isso daqui fica graficamente muito bonito, só que você não pode esquecer em hipótese alguma do que tem de informação para passar. Não feche seus olhos apenas para o que é bonito na arte. Tem que ser funcional também, né? Então eu estou mudando a rotação para que ele não fique com os mesmos contornos aqui da pegada do pincel inicial. Aí, dessa forma eu consigo mostrar tudo que tinha na minha imagem. Ficou maneiro. E você pode escolher qualquer outro pincel lá e mandar ver. Eu vou fazer agora exatamente a mesma coisa, só que na parte de cima com outra cor. E aqui, se você quiser mexer no tamanho da imagem, ó, dá um Ctrl T na imagem, aumenta, diminui. Por exemplo, aquele vaso de flor ali que estava no canto, que ó, talvez não seja interessante eu mostrar. Enfim, aí é como for para sua arte, né? Mas eu acho que eu vou até deixar aparecendo, que é mais informação, fica bonito, né? E faz parte de um conjunto da decoração da sala. Então agora eu vou pegar novamente ajuste, degradê. Só vou mudar agora o ângulo, né? Esse degradê eu quero que venha de cima para baixo. E vou criar novamente o degradê lá, com a opacidade em 0 no ponto B. E esse ponto inicial eu vou pegar a cor, mais ou menos essa cor aqui. Eu quero um pouco mais claro, que eu acho que está muito escuro. Então eu vou copiar esse código, voltar na minha cor lá, do degradê, Ctrl V para colar o código. E eu acho que está muito escuro, então o que eu posso fazer? Você pode brincar com tons próximos. Arrasta aqui no seletor de cor um pouquinho mais para cima, para o lado, enfim, e vai selecionando um tom aí que você acha que fica melhor na sua arte. Eu acho que aqui ó, fica mais bonito. Legal? Você pode trabalhar um pouquinho para cima e para baixo. Nesse caso ficou o EFC 6A2, ok? Cores próximas sempre combinarão. Diminuir a escala também para que ele não fique tão espaçada a cor de um lado para o outro. Você veja que aqui a gente tem que acabar eliminando ainda também esse traço feio aqui que acaba a imagem, né? Então vamos achar aqui um ângulo que fique bom. Eu acho que está muito claro, está muito saturado. Eu quero algo menos saturado. Também você pode subir e descer um pouquinho mais aqui também nas cores, né? Não necessariamente se pode seguir. Você deverá seguir. Ó, eu subi um pouquinho, eu queria um pouquinho mais pro amarelo, para um tom mais bege, subi levemente aqui e alterei também, deixei um pouco menos saturado, você veja que ela tá uma cor mais pastel, ficou mais bonito ao meu ver. Dando um ok aqui novamente e um ok novamente. Agora basta você trabalhar com a máscara de camada desse degradê igual a gente fez na parte de baixo. Você pode utilizar o mesmo formato de pincel ali ou encontrar algum outro da sua preferência. Vamos ver se a gente encontra um outro aqui, ó. Pode ser esse daqui. Mesmo esquema, Alt, clica com o botão direito do mouse, leva para a esquerda para diminuir o tamanho do ponteiro de pincel. Clica com o botão direito do mouse e mexe aqui na rotação para você encontrar um posicionamento que fique legal. Selecionando alguns outros ponteiros, só para você pegar acabamentos finais diferentes ali para não ficar repetindo sempre o mesmo efeitinho ali do outro, né? Senão vai ficar um negócio muito repetitivo. Aí eu acho que ficou legal. Veja como que artisticamente ficou bonito. Você conseguiu mostrar a imagem. Você tem um espaço aqui embaixo para colocar uma informação complementar de texto. E também a gente vai fazer o rodapé aqui embaixo, que a gente vai usar embaixo nesse exemplo. Vamos mandar para cima, vou mandar para a esquerda, vou mandar para a direita. Para você ver que você pode utilizar de vários modos. Esse rodapézinho que você pode colocar o logotipo da loja, alguma informação muito importante também, como por exemplo o endereço, algum método de contato, número de telefone, e-mail, site, enfim, o que você quiser. Vamos criar então esse rodapé aqui, né? Podemos criar uma nova camada e jogar lá para cima. Eu já instalei aquele ponteiro de pincéis que eu mencionei aqui no início da aula. Então posso abrir a pastinha, essa daqui, ó, DD Hand Drawn Border. São como se fossem bordas desenhadas. Ó, e essa daqui é o que eu curti. Essa é uma das, né? E eu vou utilizar aquele verdão escuro para fazer a borda. Então deixa eu até copiar aqui e já mandar para a cor inicial aqui, ó. Beleza. Não é exatamente esse que eu vou utilizar. Vou utilizar aquele de... uns arquinhos assim, ó. Não, essa é reta também não.
esse daqui, ó. Eu achei maneiro. Então basicamente eu vou vir aqui e dar um clique. Eu só vou aumentar um pouquinho o tamanho. Quero, acho que ele maiorzão assim, ó. E vou deixar o fluxo em 100% também, que eu quero ele com uma opacidade total. Acho que ficou legal. Então, como eu tenho a camada lá de cima criada, eu posso arrastar aqui para baixo e colocar. Só que se veja que eu coloquei a mesma cor no degradê lá de trás. Então, acho que a gente pode mudar um pouquinho, variar um pouquinho a cor do degradê. Então, abrindo novamente o preenchimento do degradê. Essa cor aqui a gente pode variar um pouquinho. Ó. Vou deixar com um pouco menos. E a cor da borda, a gente pode deixar um pouco mais escuro. Só que dentro dessa proposta de combinação que a gente encontrou lá. Então abrindo aqui, eu vou copiar a mesma cor, ou eu tenho o código aqui, eu posso colar aqui também, tranquilamente. E vou trazer um pouco mais para baixo. Aí ficou maneiro. Agora eu vou copiar esse código aqui, dar um OK novamente. Abrir a cor aqui, colar o código para eu ter a mesma cor. Porque eu vou preencher, deixar sólido essa base para colocar as informações, colocar o logotipo aqui em cima também. Então eu vou criar uma nova camada para que eu possa alterar ali, mover, né? Caso seja necessário. Você pode pegar uma ferramenta de seleção, selecionar toda essa parte de baixo e pintar, ou pegar diretamente o ferramenta pincel. Não tem um jeito certo ou errado, como você preferir. Só que agora pega um pincel normal, né? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, vou vir lá nos pincéis gerais. Pega aqui ó, o redondo duro, diminui o tamanho dele e pinta essa parte de baixo aqui, ó. Aí, simples assim. Eu vou fazer também um preparo para poder colocar o logotipo. Posso pegar aqui com as ferramentas de forma, a ferramenta retângulo arredondado, por exemplo. Deixar um raio bem grandão, ele pode ser esse de 100 mesmo. 100 pixels, ele vai ficar bem redondo as bordinhas. Criar uma nova camada e colocar aqui para servir como preparo para colocar o logotipo. Se quiser, você pode colocar um contorninho nesse preparo aqui, ó, dá até 2 cliques em cima dele, colocar um traçado dentro dos estilos de camada. Só que eu vou pegar essa cor aqui, para pegar uma combinação legal, o verde mais claro. Vou colocar o cor de preenchimento normal e em cor dar um Ctrl V e colar. O tamanho eu posso até aumentar um pouquinho, deixar de maneira externa para ele fazer por fora. Aumentei um pouquinho o tamanho, ok. Só que eu quero que ele fique por detrás de todas essas informações aqui. Então eu vou clicar e arrastar para debaixo das camadas. Ó. Isso, ficou lá por detrás. Acho que ficou melhor. E pô, se você quiser menos pixels de arredondamento ali do seu retângulo, vem aqui e diminui também nas propriedades dele. Ó, 50. Ou colocar um intermediário, um 75. Eu acho que ainda dá para fazer um pouco menos, então um 65 talvez. Ó, acho que ficou mais bonitinho. Acho que graficamente achei mais bonito dessa forma. Beleza, já está com o preparo aqui. Você pode colocar o logotipo, né, da sua marca, para quem você está criando aí as suas artes. Eu aqui, como não tenho, vou criar um rapidamente. Então vou clicar, arrastar no Photoshop como se fosse uma casinha, vou colocar ali Your House, enfim, uma marca fictícia, apenas para a gente ter uma informação para passar ali. Clicar, arrastar para cima, colocar duas cores diferentes. Então vou até rasterizar essa camada aqui para tornar ela editável e eu poder desmembrar essa parte aqui de cima. Então selecionando com a ferramenta de laço poligonal, apenas essa parte de cima, em Ctrl Shift J para eliminar apenas esse pedacinho, transformando ele numa nova camada. Ó. Então eu tenho duas camadas separadas aqui. Na Home eu vou colocar uma cor. Deixa eu até dar um Ctrl menos para voltar. E eu quero selecionar essa cor que a gente utilizou aqui na parte de cima para ter como base. Então vamos vir aqui novamente em Home, 2 cliques ao lado para abrir a janela de estilos de camada. Vamos selecionar essa cor aqui de cima, ó. Só que eu quero um pouquinho mais clara, então algo mais nesse sentido aqui, ó. E dar um OK novamente. E a parte de cima eu vou deixar nesse verdinho que ele tem no contorno. Veja como que a combinação de cores fica muito bonito mesmo e harmônico. Vale a pena você dar uma conferida naquelas paletas de cores que se encontra no site da Adobe Color. E o Your House aqui eu vou colocar com uma fonte que a gente utilizou numa aula anterior aqui. Que também eu vou deixar, já deixei para download na aula anterior, inclusive, para você dar uma olhada lá. Que é a fonte Blackout. Que você tem algumas opções de utilizar ela de maneira diferente. Então eu vou dar alguns espaços aqui no início, para que ele ganhe, até deixa eu mudar de cor antes ó, de digitar. Vou colocar essa mesma cor aqui,
para que você veja o que eu quero falar, né? Colocando alguns espaços, ó, eu consigo um preenchimento antes de colocar o texto, que daí eu quero fazer a junção aqui desse texto com a casinha. Então, agora eu digito Your House. Confirmo na barra de propriedades, Ctrl T, diminuo aqui e vou colocar encaixadinho na casa. Até poderiam ser menos espaços, né? Então vou vir aqui e tirar um. É isso aí, apenas um logotipo fictício aqui pra gente ter na arte. Isso aqui se precisa, pode fazer apenas para praticar, entender as ideias que eu utilizei, como você pode colocar diretamente o logotipo do seu cliente. Eu vou selecionar as 3 camadas aqui, pressionando o Ctrl, eu clico em todas elas e dou um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta, para que a gente não tenha muito arquivo solto, né? Vou colocar aqui o logotipo. Então Ctrl T, ajusto o tamanho, o alinhamento aqui e vamos dar sequência. Aqui, nesse rodapé, você também já pode colocar informação complementar. Ó. Dá mais uma nova camada, clica e digita. Aqui, por exemplo, eu vou colocar uma rua fictícia, um endereço dessa loja. Colocar outra fonte. Eu utilizar a família de fontes Ubuntu nessa arte aqui. Nossa, eu fiz daquele esquema que a gente digita a primeira minúscula e o resto tudo maiúsculo, né? Para acabar. Vou dar um Ctrl T, vou diminuir aqui antes. E eu já redigito tudo. Bom, o texto aqui da informação de baixo você pode deixar na mesma cor, ou se quiser, deixa numa cor um pouco mais sutil. Pega, por exemplo, o seletor de cores, vem aqui, seleciona talvez o verde mais claro aqui. Deixa esse verde mais claro, ou pega o mesmo verde escuro, sobe um pouquinho aqui também para deixar visível, ou pega algumas tonalidades daquele degradê que você deixou lá atrás também. Você que sabe, você pode deixar dentro desse tom aqui que está utilizando na arte. E é isso aí, você pode dar um OK. Eu acho que aqui eu posso deixar um pouco maior, que ele está muito apertado, né? Um pouquinho maior. O que eu posso fazer? Selecionar essas 2 camadas aqui de baixo e subir um pouquinho. Então, selecionando as 2, eu venho aqui e dou algumas setinhas para cima. Olha, já ficou um pouquinho mais respirável, digamos assim, né? Para a fonte ficar respirando um pouquinho aqui que estava muito apertado. Ficou melhor. Inclusive, eu posso até aumentar o tamanho agora do logotipo. Selecionar a pasta, Alt, vou aumentar aqui. E agora, turma, veja como já está bem preparado. Se você coloca algumas informações aqui de texto, o teu post já está prontinho. Vamos então para a informação de texto. Eu vou colocar, na verdade, todas essas camadas aqui dentro de uma pasta denominada rodapé ou qualquer coisa dessa forma, para ficar mais fácil de você encaminhar também esses arquivos para as outras artes. Então, ó, na primeira, vou pressionar Shift, clicar na última, que é a correspondente a todos esses arquivos que a gente está utilizando. Vou dar um Ctrl G. Se eu tiro a visibilidade, você vê que eu tenho todos os arquivos dentro dessa pasta. Vou renomear aqui para rodapé. Mas como mencionei, não vai ficar apenas no rodapé. Agora eu vou criar uma nova camada fora dessa pasta que eu vou digitar o título principal. Claro, aqui eu estou colocando algumas informações fictícias, né? Porém, você vai colocar as informações correspondentes à sua arte. Aqui eu vou utilizar uma fonte cursiva, a Amarillo. Também vou disponibilizar para você baixar e instalar no seu computador. Eu gosto muito dessa fonte, fica muito bonita. Ela é uma fonte cursiva e bem legível, assim, a grossinha, fica muito legal. As letras maiúsculas delas têm ornamentos muito bonitos também. Eu acho que vou posicionar até um pouquinho mais para esquerda, que eu coloco o complemento aqui embaixo. Tamanhos a gente vai regulando de acordo com o que for necessário. Aí para frente, selecionar apenas esse up. Aqui vou colocar ele numa cor diferente para dar mais destaque. Posso dar um Ctrl J ó, nesse texto, clicar e arrastar para baixo aqui para fazer o complemento. Vou colocar a sala de estar aqui. Ó, veja, as letras são muito bonitinhas, o R tem um acabamento bonito também. Ó, ficou um complemento bem bonito, ó, não era nada planejado, mas ficou um complemento legal aqui. No P e no D eu vou deixar dessa forma e colocar aqui o na sua nesse intervalo central aqui. Então vou criar uma nova camada. Eu utilizar a fonte Montserrat Alternates para colocar aqui o na sua. Então vamos lá na fonte Montserrat Alternates, colocar uma fonte fininha mesmo, não precisa de tanto destaque, né?
rotacionar igual tava as outras ali também para ter uma leve inclinaçãozinha. Deixar centralizado aqui. Isso aqui está quase ilegível, né? Então não vou deixar a Thin Italic. Vou colocar a Light Italic, talvez, ou a Itálica normal. Itálica normal pode ser. E Alisson, onde você está encontrando essas fontes? Você já utilizou o Ubuntu, a Montserrat? Onde que eu encontro? Vem lá no próprio site de fontes, digita Google Fontes, você vai encontrar, ó. Vê lá na pesquisa lá em cima, digita Ubuntu. Você clica sobre a fonte Ubuntu, adiciona ela aí para os downloads. Aqui, ó, download da família completa. E já faz o download do RAR e instala aí no seu computador. Google Fontes, vai lá e digita Montserrat. Ó, tem a Montserrat normal e a Alternate, quem está utilizando. Clica aqui e faz o download da família completa. Ó, quantas variações de fontes muito bonitas. Que a gente está utilizando a itálica normal, né? Essa daqui, ó, a regular itálica que a gente está utilizando na nossa arte. Então só vejo que os textos estão descentralizados. Vou selecionar todos os textos. Clico na primeira e no último aqui, que são essas 3 camadas. Tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta Mover. E vou centralizar na minha arte aqui. Aí para deixar ainda mais bonito, graficamente falando, você pode colocar alguns ícones que ilustrem também a informação aqui de trás. Como por exemplo, eu tenho algumas formas personalizadas que eu instalei no meu Photoshop, que eu também vou deixar para você baixar. Se extrai, dá 2 cliques e vai instalar automaticamente o seu Photoshop. Que são essas setinhas como se fossem desenhadas também. Utilizar essa daqui, ó. Vou criar uma nova camada, colocar do lado do Up para orientar até visualmente falando a arte. Clico Ctrl T, rotaciono lá em cima para rotacionar aqui minha imagem da forma. E modificando a cor dela aqui também na barra de propriedades. Você seleciona a barra de propriedades, mais cores, voltar lá para selecionar aquele código hexadecimal e um Ctrl V para colar aqui. O verdinho vai ficar bonito. Ó, não, quase nem tá aparecendo, né? Porque a gente utilizou esse mesmo verde lá na parte de baixo. Então vou vir em mais cores e vou deixar ele um pouquinho mais intenso. Isso aqui já ficou maneiro, só que eu acho que se eu variasse um pouquinho aqui, até mesmo na tonalidade aqui, ia ficar ainda mais bonito. Ó, só tô trazendo um pouquinho para um verde um pouco mais amarelado, ó. Ó, ficou legal também e não fugiu do esquema de cores que a gente estava utilizando na arte. Agora que eu falei de se colocar, por exemplo, um ícone lá atrás apenas como destaque, vamos colocar aí, é tudo opcional. Tô dando sugestões que você pode ir colocando. E outra coisa bem importante em ressaltar sobre isso: Alisson, tudo que você está fazendo deve fazer sempre igualzinho da mesma maneira? Não, você pode ir adaptando. O que eu fiz às vezes na aula 1, eu gostei da aula 3, junta, mescla as duas ideias e assim por diante. Cada técnica, cada defeitinho, você pode ir criando suas próprias artes. As aulas servem para você ir aprendendo conceitos e técnicas, para você ir adaptando também da maneira que for melhor para o seu trabalho. Então selecionar esse ícone aqui que eu baixei lá no flaticon.com, arrastar e soltar aqui e vou aumentar ele grandão. Já grandão mesmo, ó. Confirmar na barra de propriedades. Uma técnica bem legal com ícones é que a gente coloca, por exemplo, um traçado nele, dá 2 cliques ao lado da camada, abre aqui o traçado, colocar um traçado degradê. Ó, até esse degradê acho que vai ficar bonito, que já é até uma tonalidade de cor parecida que tem lá em cima. Vou até passar esse código hexadecimal para vocês que eu vou utilizar ele mesmo, que é o FFDC92, que é próximo ao que a gente está utilizando lá em cima, só que um pouquinho mais saturado. E daí a gente cai para essa mesma tonalidade de cor, só que a gente desceu aqui o seletor de cores para fazer meio que um dourado, que é o 4F, 3F, 2A. Dá um OK, um degradê bem simples, de um ponto ao outro, de maneira linear. E começando então com a parte mais clara em cima, caindo para o ponto B embaixo. A gente deixou um ângulo aqui de quase 90 graus. Ó. Aí você escolhe o ponto onde vai ficar mais claro, mais escuro, enfim, dá um OK. Só acho que aqui pode ser até mais fino, não precisa ser tão grosso. Aqui é só um detalhezinho que a gente quer mesmo, pode ser 1, 2. Vamos deixar 1 para ver se fica maneiro. Qualquer coisa a gente aumenta um pouquinho e dá um OK. E a gente vai tirar a cor de preenchimento, a gente só vai ter o traçado dessa forma. Ó. Ele só vai ser um complemento mesmo para nossa arte. E agora a gente vai rasterizar, acho que ficou bonito, né? Ficou só um detalhezinho, ó, selecionar a ferramenta Mover. Ficou só um detalhezinho ó, na nossa imagem, a gente pode colocar lá no fundo do texto, atrás do texto. E agora, se eu quiser utilizar algum modo de mesclagem aqui, eu preciso rasterizar esse efeito de estilo de camada, porque ele torna editável. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse
e rasterizo esse estilo de camada. Ou então eu venho nas opções de mesclagem do traçado e aqui de normal eu mudo o modo de mesclagem. Ó. Por exemplo, coloco um sobrepor, que fica maneiro. Um luz direta, indireta também fica legal. Deixar no sobrepor dar um ok. Se eu arrastar embaixo das informações de texto agora, peguei só o FX, agora a camada completa, ó. Você pode escolher o posicionamento, deixa lá em cima, aqui atrás, ou na parte de baixo aqui mesmo onde está as partes do degradê, né? Ou se quiser levar por detrás do rodapé, também da pasta do rodapé, para que ele não fique por cima das informações de baixo, pode fazer dessa maneira. Dá um Ctrl T, rotaciona no ícone. Posiciona mais em cima, mais embaixo. Aí é algo a mais que você pode colocar. Ah, Alisson, eu não quero que fique aparecendo na frente aqui também dos elementos da foto principal. O que eu posso fazer? Utiliza a mesma máscara de camada que a gente usou aqui embaixo, ó, para esconder essa parte central. Joga no detalhezinho do ícone também. E como que você pode fazer isso de uma maneira bem rápida? Pressiona Alt, clica na miniatura e arrasta para a camada do sofá, ó. Só que você veja que deu errado aqui. O que para funcionar dessa forma a gente precisa realmente rasterizar o traçado, os estilos de camada. Então você clica no botão direito do mouse, vem aqui em rasterizar estilo de camada, que você vai tornar uma camada não editável. Que você vai tornar a camada chapada. Aquele estilo de camada, ele vira uma camada nova única. Daí você seleciona o modo de mesclagem e aí sim você coloca o sobrepor, o luz indireta, enfim, o que você está utilizando lá como exemplo. Vou colocar aqui o luz indireta que ele está bem mais suave, ó. E daí agora sim se seleciona a máscara de camada, pressiona Alt, clica e arrasta na imagem que ele vai colocar mesma máscara de camada central, ó, e vai manter apenas a parte de baixo aqui onde estava mostrando na parte sólida ali, onde a gente tinha uma cor de degradê para utilizar. Então ele vai ficar aparecendo apenas nessa parte aqui e não vai atrapalhar de maneira central. E caso você queira reposicionar melhor esse ícone por debaixo, você desvincula esse cadeadozinho da imagem com a máscara, seleciona apenas a miniatura da camada, tecla V e reposiciona. Quer mudar o modo de mesclagem para ficar aparecendo um pouco mais, muda, deixa lá o sobrepor, aí é contigo. E ó, no meu gosto tá muito bonita já essa arte, tá bem apresentada. A gente já pode partir para a segunda, né? Então, bora lá. E aqui a gente já pode começar duplicando muitas coisas que a gente já criou na primeira arte para mandar para a segunda, como por exemplo, o rodapé. Então, pressiono o Alt, clico na pastinha dele e mando aqui para duplicar para a pasta 2, para a arte 2. Então, a gente já tem uma cópia bem certinha aqui do outro lado. Só que como eu falei que você pode utilizar esse rodapé de várias maneiras, pode inclusive lá na parte de cima, então clica, arrasta para cima, a gente vai inverter apenas o que é necessário, que são essas duas partes do fundo, né? Os detalhezinhos de acabamento e essa parte mais sólida. Então clicar, arrastar lá para baixo, expandir a pasta do rodapé, selecionar as duas camadas correspondentes a essas regiões, são essas duas, selecionar as duas, pressionando Shift ou Ctrl e dou um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Daí eu clico o botão direito do mouse e viro verticalmente, ó, para ele cair e ficar utilizável lá na parte de cima. Com as setinhas aqui do meu teclado, estou fazendo um posicionamento mais refinado. O retângulo arredondado agora vai lá para cima. A pastinha do logotipo a gente reposiciona lá também. E o texto da rua, do endereço, também se reposiciona lá em cima. Outra coisa que eu posso pegar também como base, que eu criei na primeira arte, são esses degradês lá do fundo. Então posso selecionar os dois aqui. Também pressiono o Alt, arrasto lá para cima das camadas. E quando eu chegar aqui na prancheta 2, eu vou e solto. Eu vou soltar embaixo das outras camadas aqui do rodapé. Então eu também tenho duplicado lá em cima, só que agora eu não vou utilizar os mesmos acabamentos, eu só vou dar uma pequena variada, vou eliminar essa máscara de camada dos dois, começar por isso, clico e arrasto na latinha de lixo para excluir, ou clico o botão direito do mouse sobre a máscara de camada e venho excluir a máscara de camada, tanto faz. E vou mexer aqui no degradê, dando 2 cliques nele, eu torno ele editável e vou reposicionar, aumentar um pouco a escala, que eu quero preencher total agora de cor lá atrás. Mudo o ângulo aqui também, vou querer agora o verde vindo lá de cima, por exemplo, e não tão reto ali, um ângulo mais inclinado. E esse outro aqui também,
o oposto, fazendo o oposto. Pode ser até vindo mais de baixo mesmo. Deixar ele vindo mesmo mais de baixo para cima, ó, cerca de 80, 90 ali de ângulo, dá um ok e vou arrastar para cima, né? Porque agora sim ele tá aparecendo, ó, só dá dois cliques e arrastar aqui para baixo. Aí. Eu vou tirar um pouco da escala também. Você veja que eu evito nessas artes aqui, viu? Tô evitando fazer algo tudo bem retinho, tudo conforme ali linhas. Eu tô fazendo algo meio solto mesmo, com ângulos não exatos. Eu podia colocar 90 graus em cima e colocar lá, assim, lá no outro também, menos 90, e ia ficar bem retinho. Mas eu tô fazendo os degradês mais freestyle aqui. Dá um ok e complementando. E agora eu vou colocar uma outra aqui, como se fosse tipo montagem grátis, mas seguindo o mesmo exemplo de arte aqui. Você veja que até o mesmo preparo a gente já tem. Para variar um pouco, a gente modifica da onde está vindo o degradê, pode modificar o rodapé, enfim, vai ficar diferente, mesmo sendo igual, né? A outra imagem que eu tenho das montagens seria essa daqui, ó. A gente vai fazer um enquadramento diferente nessa aqui. A gente não vai utilizar as máscaras de camada com o brush nesse estilo de pintura, vai ser diferente. Vamos utilizar a máscara de camada também. Vem aqui, aumenta a minha imagem como for melhor. E aqui eu vou fazer como se fosse apenas a maleta de ferramentas dele vazando de um círculo. Eu vou pegar, por exemplo, a ferramenta letreiro elíptico, pressionando o Shift, vou criar esse círculo aqui na minha arte. E ó, essa parte da maleta eu quero que vaze dessa moldura que a gente vai fazer aqui, digamos assim. Então a gente já fez seleção inicial e eu posso adicionar uma nova seleção apenas nessa região aqui. Eu posso pegar a ferramenta de seleção rápida, por exemplo. Pressionando o Shift, eu venho aqui e faço essa seleção, ó. Só que aqui eu acabei perdendo um pouco da minha informação, porque a ferramenta de seleção rápida não é tão precisa. Então, posso pegar também a ferramenta de laço poligonal. Pressiono o Shift e venho aqui mais manualmente fazendo essa seleção. Aí, ó, fechando então. Na parte do círculo, a gente adicionou essa parte extra. E agora, se eu colocar uma máscara de camada, a gente já tem o efeito aplicado. Ó, só tivemos um pequeno problema aqui, turma, que eu estava utilizando a ferramenta letreiro anteriormente e eu não vi que eu tinha difusão. Então aqui ele ficou bem certinho e na parte do letreiro ficou difuso. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Você veja que eu vou deixando esses errinhos que a gente vai tendo durante a edição também no processo, para vocês verem como consertar. Ó, era exatamente isso, eu tinha difusão. Então, bem no intervalo aqui ele ficou ainda mais suave, digamos assim, esse recorte. Então eu vou dar Ctrl D para tirar a seleção, deixar zerado aqui a difusão e fazer novamente. É bom que se vocês mesmos nas suas edições, se acontece algum erro, vocês já sabem como corrigir, né? Fazendo o mesmo processo, então pressionando o Shift, faço ali a seleção. Caso não tenha ficado bem posicionado, você clica o botão direito do mouse, vem transformar a seleção e reposiciona aí a sua seleção. Confirma ali e pega a ferramenta laço poligonal, pressiona Shift para aparecer o sinalzinho de adição da seleção e faz essa adição nessa parte da maleta ou na parte que você quer destacar aí da sua arte. Aí, complementando, vamos aplicar a máscara de camada e ver se agora funciona. Aplicando lá, ó, perfeito, era exatamente isso que a gente queria. Então agora eu tenho totalmente recortado sem nenhuma difusão. Só que veja que aqui eu tô vendo que tem uma filetinha que não ficou bom. Então vamos corrigir isso aqui também. Com a ferramenta laço poligonal mesmo, vem aqui e faço essa bordinha extra aqui. Ó, fazendo a seleção por fora, vou pegar o pincel na cor preta e esconder, porque eu tô dentro da máscara de camada, né? Ctrl D para tirar a seleção e agora sim tá perfeito. Aqui agora, tanto no texto quanto na imagem, no ícone, eu vou trabalhar um pouquinho também com os estilos de camada, pra gente colocar alguns efeitinhos. Dando 2 cliques ao lado aqui, vou colocar uma sombra projetada. Só que não exatamente com uma cor de sombra, apenas com a cor dessas cores que a gente tá utilizando na arte como um todo. Então eu vou colocar aqui a sombra projetada, modo normal, opacidade deixar em 100%. Distância eu aumento um pouco. Eu vou deixar caído nesse ângulo mesmo, que eu acho que vai ficar bonito. Pode fazer meio que na diagonal, tanto para um lado quanto para o outro, que fica legal. Isso que eu gosto de fazer normalmente os efeitos da esquerda para a direita. A não ser quando eu estou fazendo uma montagem, uma manipulação, que tem que prestar atenção, né, da onde está vindo a iluminação. Daí não tem, eu escolho fazer. Tem que fazer exatamente da onde está vindo a iluminação. Aqui, como é algo mais gráfico, então pode fazer como for melhor. E você mesmo pode colocar
a sua preferência, o seu gosto nessa etapa. Mais cores eu posso vir com a ferramenta de contar gotas e vir aqui e selecionar, ó, deixar talvez um pouquinho mais claro, enfim. Ok novamente. Eu já vou colocar o texto aqui já em cima aqui também. Cria uma nova camada. Pegar a ferramenta texto, clicar e digitar, como eu falei, que se fosse divulgando que a loja tem entrega montagem grátis, né? Então vou digitar montagem, colocar aqui outra fonte. Outra fonte que eu utilizei em algumas artes aqui era a Zing Rust Demo. Quem praticou aquele cursão completo de introdução lá no YouTube, viu que a gente utilizou essa fonte aqui. Eu vou disponibilizar para download para você aqui também. Então aumentando o tamanho dela. Eu gosto dessa fonte que ela é compacta, bem legível. Você consegue colocar informações de maneira assim, razoavelmente grande num curto espaço. Que é bem legal. Aqui a gente pode até brincar, já que ele está fazendo efeitos 3D, a gente pode fazer como se o texto estiver por detrás um pouquinho também da maleta. Ó, eu vou rotacionar ela um pouquinho aqui também. Colocar um pouquinho só atrás aqui da maleta. Com uma máscara de camada a gente pode pôr. Colocar aqui a montagem. E daí o grátis a gente pode pôr por cima então, né? Vamos fazer isso. Eu posso tirar a opacidade dessa camada do texto para eu visualizar melhor que eu tenho lá embaixo. Coloco uma máscara de camada no texto, ferramenta laço poligonal mesmo, e faço essa seleção do contorno da maleta aqui, ó. Nem precisa vir lá do fundo, apenas o que for pegar a parte do texto ali mesmo. Bom, essa parte aqui é importante, essa curvatura aqui da maleta também é importante. Acho que meio que isso mesmo, só vou pegar aqui uma parte maior caso eu queira colocar o texto mais para trás. E na máscara de camada do texto, essa região aqui a gente coloca, pode pegar a lata de tinta ou ferramenta pincel e pinta de preto para esconder, vez que a gente já escondeu esse pedacinho do texto. Ctrl D para tirar a seleção. Aumenta agora a opacidade, a gente tem como se o texto estivesse saindo por detrás da maletinha. E aqui você pode colocar o quanto você quiser do texto, ó. Só que eu recomendo que não coloque tanto que fique escondido até a primeira letra, né, que fica ilegível. Desvincula aqui, ó, essa correntezinha do texto com a máscara de camada. Caso você queira posicionar somente o texto, clica na miniatura do texto, ferramenta mover, você vem aqui e posiciona, ó. Ele vai escondendo por detrás lá. Somente até a região onde a gente colocou aqui a cor preta, né? Ó, como eu falei, não ia colocar muito, porque se eu colocar aqui você já vai ver só uma montagem. Não é isso que a gente quer. Então até aqui ó, dá para deixar ainda, que você consegue ler o M tranquilo. Aqui essa cor do texto, vou deixar até um pouco mais escura, selecionar aqui a parte de cima, ó. Acho que vai ficar legal, porque eu vou colocar ainda um efeito de brush por detrás. Ou até mesmo esse degradê aqui, ó. A gente pode colocar por cima da foto, vamos fazer assim, ó, por cima da foto, só que a gente não quer por cima da maleta. Então o que a gente faz? A gente pressiona Ctrl, clica na máscara de camada de todo esse contorno aqui, coloca uma máscara de... Não, antes... Ó, vamos dar um Ctrl D para tirar a seleção. Vamos colocar uma máscara de camada nesse degradê, beleza? E agora pressionamos Ctrl na máscara aqui de baixo para pegar apenas a seleção dessa parte da foto. E agora na máscara de camada a gente pega aqui, por exemplo, o pincel. Pode ser esse redondo macio aqui, ó, o primeiro ou o terceiro. Aumenta o tamanho dele e eu vou tirar da onde eu não quero que apareça. Por exemplo, essa parte aqui da maleta é uma região que eu não quero que apareça. E eu acho que só lá por detrás dá para deixar, que vai ficar legal até, ó. Só aqui também um pouco nas ferramentas, que eu quero mostrar bem as ferramentas, né? Ó, ficou legal. Ctrl D para tirar a seleção. Então o degradê ficou passando por cima da foto. Ficou bonito desta forma. E agora aqui no texto, criando uma nova camada, eu vou colocar montagem grátis em todos os móveis da loja. Esse grátis eu vou deixar bem grandão, então Ctrl T. Rotaciono aqui para deixar no mesmo inclinação do texto de cima, deixa mais ou menos aqui, ó, mais cores, e vou selecionar esse verdinho que a gente está utilizando aqui no restante da arte. Pode ser esse verdinho aqui até do texto, ó. Clicar aqui e digitar em todos os móveis da loja. E aqui eu vou pegar uma cor mais escura, eu posso pegar um tom aqui desse e levar para baixo, ó. Viu como eu vou brincando com várias tonalidades dentro daquelas mesmas cores básicas que a gente iniciou a arte. Aqui eu vou diminuir, deixar até o espaçamento entre linhas menor também. Ctrl T e faço a mesma rotação que eu fiz nos outros textos. E aqui o que eu falei de trabalhar um pouco com os estilos de camada para que ele fique mais legível também, ó. Vamos começar pelo começo então.
texto montagem. Cadê o texto montagem? Tá aqui. 2 cliques nele. Vou colocar uma sombra projetada nele também. Ó, pode ser inclusive a mesma sombra projetada que a gente colocou na imagem. Só vou tirar a distância, deixar mais próximo aqui do texto. E eu vou colocar uma sombra interna também. Modo de cor, vou pegar essa cor aqui do grátis e dar um OK. Vou deixar desfoque tamanho em 0 e só vou deixar um pouquinho aqui em cima para ele ficar com umas 2 cores e ficar bem mais legível. Então eu vou dar um OK, veja como que estava antes e agora com os efeitinhos. Ele ficou com um efeito bonito e ficou bem mais legível. A palavra grátis aqui também a gente precisa fazer algo nesse sentido. Então vamos ver aqui em grátis, 2 cliques ao lado para abrir a janela de estilos de camada e colocar tanto uma sombra projetada, só que agora eu vou modificar a cor, posso pegar inclusive esse verde mais escuro, ó, para colocar no grátis, já ficou bem mais legível, só que a parte de cima a gente pode colocar também uma sombra interna, só que ao invés do verde a gente pode pegar essa outra cor aqui embaixo, né, deixar um pouquinho mais clara talvez, esse cremezinho, ó que bonito ficou bonito e legível também. Então, ó, como que tava o grátis antes e depois, ele ficou bem mais legível. Pode também, embaixo de todos esses textos, eu vou criar uma camada embaixo de todos esses textos, pega a ferramenta pincel, habilita lá os brushes, esses mesmos que a gente está utilizando na arte 1, e coloca aqui embaixo do texto para ficar ainda mais legível. Pode ser esse daqui, ó, que eu curti, diminuir o tamanho dele, modificar a orientação também para que ele fique posicionado de acordo com o texto. Aí você pode fazer algo nesse sentido. Talvez tirando um pouco o fluxo, para não ficar tão forte. E passando por detrás também dessa maleta aqui, você pode fazer o mesmo esquema da máscara de camada. Você pressiona Ctrl, seleciona aqui toda a região do contorno, da maleta inclusive. E vem aqui e coloca uma máscara de camada. Dá um Ctrl I para inverter e daí você acaba mostrando, ó, com a cor branca apenas a região onde você deseja, que é a parte interna que está embaixo do texto aqui, ó. E a maleta continua bem visível. Outra coisa que você pode fazer também é colocar aquele íconezinho como um detalhe bem sutil, mas que faz a diferença lá atrás, utilizando a mesma técnica da primeira arte. Claro, pega um ícone que faça sentido, né? Aqui a gente está falando de montagem de móveis, eu peguei aqui algumas ferramentas de ícone. Clico, arrasto lá atrás, aumento o tamanho dele. Colocar os mesmos efeitos. Inclusive, acho que se eu for já no contorno lá, eu tenho o mesmo traçado. Ó, o traçado já está pronto. Dá um OK. Tiro o preenchimento. Já ficou com o mesmo esquema ali. Ó. Posso clicar com o botão direito do mouse. Já vir em rasterizar estilo de camada para a gente não ter aquele problema. Coloco ali o sobrepor, luz indireta, como você preferir. Arrasto debaixo da camada da imagem. E deixo lá por detrás, ó, na parte de cima, dou um Ctrl T, rotaciono ele para aparecer melhor aqui também. Eu percebo que não está bem centralizado todas as informações, eu acho que se tivesse um pouquinho mais para baixo ficaria melhor. Então vou pegar aqui a ferramenta, a camada correspondente à foto, essa camada também precisa vir para baixo, os textos também, então pressionando o Ctrl estou selecionando todas as camadas que eu quero arrastar para baixo. Essas do rodapé não. Acho que isso daqui já é o suficiente, ó. E vou arrastar um pouquinho para baixo para centralizar toda essa turma. Veja que eu tenho algumas coisas que estavam desvinculadas, como por exemplo as máscaras de camada. Então antes de levar para baixo eu vou vincular, porque senão vai quebrar essas informações. E na mesma leva dos ícones, você pode colocar o íconezinho também, reforçando graficamente a opção ali da montagem, né, de imóveis. Então vou criar uma nova camada em cima dos textos, que inclusive estará em cima da camada da imagem também. Vem aqui, seleciono o íconezinho, que se não me engano é esse daqui, o meu PNG está bugado, mas eu vou abrir no Photoshop e acredito que funcionou de boa. Rotacionar, posiciona aqui em cima da caixa de ferramentas. E aqui o mesmo estilo de camada você pode copiar de uma maneira muito rápida. Eu acho que o estilo de camada da palavra grátis vai se encaixar bem nesse ícone. Então eu vou vir aqui, ó, em grátis, pressionando Alt, clicar no FX, que é o código do estilo de camada, e levar lá para a camada do reparo. Olha lá, tá pintado de uma maneira bem legal. Só vou dar 2 cliques aqui e vou colocar uma sobreposição de cor que não tinha na camada de baixo, que é isso daqui, ó. Pegar a mesma cor vai ficar bem maneiro. Ele já ficou com o estilo de camada da sombra interna e externa, né? Projetada, sombra projetada.
Aí ficou legal. E dentro do mesmo contexto ó, que a gente fez da primeira arte. Maneiro?